valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques. Fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão. Uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e hoje com a presença dela, Márcia de Bonatti, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sempre adiante, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 19. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se à beira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transmitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dar-se-á tão extremas lamentações que acaba vencido. Como servo miserável da mendigância, se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão da consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, aos teus olhos, toda a situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além.
O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 24 anos. Até hoje foram produzidas 1.295 edições. Rádio Clube do Pará, programa espírita Terceira Chamada, atendendo a inteligência humana. Sabe por quê? Somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Então, se está acontecendo alguma coisa que está lhe deixando triste, vamos vasculhar, porque informações é o que mais nós temos hoje no mundo. E o Terceira Chamada, Grupo RBA, está fazendo o seu papel, informando. E o Espiritismo é aquela ciência que vem para analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre eles. Então fique antenado conosco até o final desta edição. Vamos de curiosidade? Tá com insônia? Não tá conseguindo dormir? Mas calme, fique conosco até o final desta edição. Mas olha aí essa dica. A insônia não é necessariamente a falta de sono. É o excesso de ansiedade que faz a pessoa não conseguir dormir. Então, reveja. Será que você está muito ansioso? Então fique conosco até o final para a nossa oração, que já vai dar aquele soninho agradável. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Coletâneas de mensagens com ele, Pedro Cardoso. E hoje nós vamos de Trovas do Além. São trovas recebidas pelo médium Chico Xavier para a nossa reflexão. Quem disser que a criança não necessita de trato, contemple uma laranjeira crescendo à toa no mato. A verdade total é sempre uma luz. Tem o fulgor de uma estrela, mas perante a multidão o Cristo não quis dizê-la. Ademar Tavares. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaque, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADE, em suas plataformas digitais tem informações preciosíssimas para você que quer conhecer o Espiritismo. Instagram, Facebook, YouTube, e o endereço é facílimo. Basta escrever ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Fará uma viagem ao mundo da informação com o endereço de instituições espíritas. De repente, pode ter uma pertinho de você. Detalhe, os nossos expositores, fazendo visitas esclarecedoras à luz do Espiritismo, se encontram também nessas plataformas digitais, dando o horário certo, o nome da instituição. E se você quiser algum assunto que o Terceira Chamada queira apreciar, mande um recadinho para nós através dessas plataformas digitais. E esta semana, o meu querido amigo Nonato França estará, sabe aonde? No Conjunto Satélite Lírios de Amor e Paz. Quer saber o endereço? Vai ficar na curiosidade, sabe por quê? Nós estamos estimulando você a começar a seguir nas nossas plataformas digitais. Um outro detalhe, sempre dê aquele joinha, porque assim as pessoas vão ficar conhecendo ainda mais os trabalhos da ADE e sabendo também de notícias atualizadas, estudadas à luz do Espiritismo. Conheça o Espiritismo, conheça
a ciência espírita. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso A Família é o Lugar, com André Pirola. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Vamos de curiosidade? Hoje nós estamos de ciência, ciência corpo humano. Você tem que cuidar do seu corpo para não bugar. Olha essa. A maioria das pessoas sentem dor de cabeça porque precisa se hidratar melhor. Por isso, antes de tomar remédio, tome um copo de água. Nonato França, você toma água de vez em quando? De vez em quando não, sempre. Ainda mais pela minha idade, né? Isso. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Minutos de sabedoria. Já ouviram a voz dele? Com ele, Nonato França. Pois é, meus queridos ouvintes. Palavra de otimismo. Cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Não tenha prevenção contra seus semelhantes. Se alguém não o compreender, se alguém o ferir ou magoar, procure retribuir com amor, compreensão, com atenção redobrada. Só o amor é capaz de vencer as barreiras da separação e de aproximar as criaturas, de solidificar amizades. Então, cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia.
Diário Online 2 de maio de 2023. Túmulo é violado e cadáver de mulher é estrupada no Maranhão. Meu Deus, que absurdo é esse? A polícia vai analisar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o autor ou autores do crime. Com informações, diariosulmaranhense.com. Um caso de necrofilia assustou os moradores da cidade maranhense de Pindaré Mirim, a 257 quilômetros de São Luís, na manhã deste sábado, dia 29. O corpo de uma jovem de 20 anos, identificada como Shakira, foi desenterrado durante a madrugada e violentada sexualmente. A polícia foi ao local e encontrou o túmulo aberto e o corpo da mulher jogado entre as sepulturas, com sinais de estupro. O cadáver estava de barriga para cima e com as pernas abertas. Uma missa de 7º dia, que estava programada pela família da jovem para este domingo, dia 30, precisou ser cancelada. Segundo informações de parentes, Shakira recorreu ao suicídio por enforcamento na madrugada de segunda-feira, dia 24, e foi sepultada no dia seguinte. A polícia vai analisar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o autor ou autores do crime. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de São Luís, onde vai passar por exames para saber se houve mesmo crime de necrofilia. Márcia Libonati, nós vamos começar por você. E, por incrível que pareça, é a primeira vez que eu estou escutando isso, necrofilia. Agora, as ações de violações de túmulos, isso eu já sabia. E o que é que a gente pode classificar isso? São pessoas altamente perturbadas e influenciadas por espíritos, né? Ao ponto de cometer um crime com um dito morto, com um corpo. Não tem nem mais espírito lá. Como você vê isso daí? Exato, é um crime, né? Um cadáver, é uma coisa horrível. Mas enfim, ele deve estar muito perturbado, deve estar com muita confusão espiritual, mental, para estar cometendo o que cometeu, né? Ele deve, no momento, deve estar acompanhado de muitos obsessores, né? Para estar fazendo o que fez, né? E ele realmente precisa de muita orientação, muita ajuda espiritual para poder entender, para a gente poder entender a ação desse homem, né? Desse ou desses, né? Desses. Porque a investigação não foi concluída. Nonato França, você até estava comentando conosco depois que deu uma rápida olhada na matéria, e a gente não quer dar, né, Nonato? A gente não quer dar essas matérias, mas, como nós falamos no início e sempre falamos aqui, a função do grupo RBA, Rádio Clube do Pará e Terceira Chamada, é trazer noticiários para deixar as pessoas informadas, porque coisas estão acontecendo, não só coisas boas, mas como trágica. E a gente tem que sempre chamar a atenção, né, Nonato, quanto à questão das perturbações espirituais. Conte para os nossos ouvintes o que você apreciou desta matéria. Olha, perturbações espirituais são muitas. Mas muito também é a coragem, Douglas. A gente pergunta-se, como é que uma pessoa envolvida de tamanha coragem, tá certo? Não teve a força de vontade de não aceitar esse tipo de situações. E como é que há esse congraçamento entre esses espíritos obsessores sexólatras e esta pessoa? E da onde vem essa apreciação desse costume horrendo, não é mesmo? Então são situações que a gente vai juntar e tentar compreender ainda a natureza humana no seu aspecto animal. Tá certo? Em pleno século XXI, a espiritualização ainda se faz de forma tão triste e lamentável nesse sentido, não é mesmo? Por isso nós temos que ter muito cuidado. Mas tem a situação de despertar, tá certo?
como faz a rádio, como faz o programa, de despertamento nosso, da nossa consciência, do mundo que estamos vivendo e que somos partícipes também. É claro que nessas condições, mas nós também temos a responsabilidade sobre este mundo. Eu vejo assim, Nonato, também aquela questão, o ser humano ele sabe que a morte não existe. Algumas pessoas sabem. Então eu fico até imaginando, porque, como diz o outro, Freud explica, e a gente faz as nossas viagens de análise. A turminha ou a pessoa tentando possuir aquele espírito, mas ela não morreu, ela vai sentir essas sensações. Então, tem muita gente que pesquisa o que é o mundo espiritual, mas aí jogando a fantasia cai nas obsessões. Então, o mundo espiritual ele existe, mas a gente tem que saber como funciona o mundo espiritual para não cair justamente nessas perturbações, né? E recomendamos que procure na literatura espírita que há relato dessas situações. No mundo espiritual, tá certo? Mulheres que foram violentadas depois de morta e que relatam a sua revolta com essas circunstâncias. Sim, principalmente as obras, né? Loucura e Obsessão, salvo meu engano, é uma delas. E tem as obras de André Luiz, que demonstram essa animalidade que transcende o corpo e atinge o espírito daquele que muitas das vezes está buscando um entendimento do que aconteceu ou buscando paz e encontra uma violência dessa. Só para colaborar, finalizando o quadro, o livro que o Nonato indicou é Loucura e Obsessão, é da lavra de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, tá? Então, Loucura e Obsessão, Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda. Vamos se cuidar, gente, vamos se cuidar, não pode pirar, afinal de contas, o mundo está acontecendo e tem tantas coisas boas acontecendo. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Renato e Zé Luiz, Carimboi. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Cantei uma toada de boi pra morena bonita dançar. Ela dançava no boi, carimbó e siriá. Catirina gritou pra matraca, isso não é boi bumbá. Mas a morena rodava e chamava meu boi pra dançar. Mas a morena rodava e chamava meu boi pra dançar. E boi, quero ver você dançar. E boi, esta dança do Pará. E boi, agora vou misturar. É boi bumbá, carimbó e siriá. É boi bumbá, carimbó e siriá. Cantei uma toada de boi pra morena bonita dançar. Ela dançava no boi, carimbó e siriá. Catirina gritou pra matraca, isso não é boi bumbá. Mas a morena rodava e chamava meu boi pra dançar. Mas a morena rodava e chamava meu boi pra dançar. E boi, quero ver você dançar. E boi, esta dança do Pará. E boi, agora vou misturar. É boi bumbá, carimbó e siriá. É boi bumbá, carimbó e siriá. E boi, quero ver você dançar. E
Pará. É boi, agora vou misturar. É boi, bumbá, carimbó e siria. É boi, bumbá, carimbó e siria. É boi, quero ver você dançar. É boi, esta dança do Pará. Vamos a uma curiosidade. E em cima de fatos relevantes da grande imprensa, meu amigo Nonato, Márcia Libonati, sempre estimulando as pessoas a conhecer. E olha só o que foi que a garotinha Tilly fez. Em 2004, uma garotinha de 10 anos de idade chamada Tilly salvou cerca de 100 pessoas de um tsunami na Tailândia, quando reconheceu os sinais de alertas naturais que havia aprendido, sabe aonde? Numa aula de geografia. Então, conhecer dá qualidade de vida e nos faz muito bem. A cabeça está um tanto perturbada? Busque conhecimento, busque entendimento, para também você ser um grande colaborador de boas obras. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, hoje aqui presente, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras. E para isso, espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são bases firmes e eternas da felicidade que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade. Palavras de otimismo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorinho. Nós gostamos de trazer minutos de sabedoria porque é um livrinho que contém cada mensagem. Se você puder adquirir, querido ouvinte, coloque sempre dentro da bolsa, no carro, e às vezes a vida faz aqueles presentes perturbadores. Então você lendo, você respira e consegue vencer muitas coisas. Então adquira. Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorinho. Muito obrigado, Márcia Libonati. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano. Sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelações. A terceira é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médiuns, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos, antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico,
tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 974. De onde procede a doutrina do fogo eterno? E eis a resposta dos imortais. Imagem semelhante a tantas outras que são tomadas como realidade. Resposta simples e objetiva, mas suas considerações, meu amigo? Pois é, Douglas e querido ouvinte, os imortais foram bem sucintos com relação a isso, mas tem uma extensão toda de compreensão, tá certo? Que a ciência espírita traz e que faz uma analogia à ciência, digamos assim, humana da Terra, né? Fogo eterno. Nós sabemos, por ciência, que o fogo se alimenta de oxigênio. Então, por mais eterno que ele seja, um dia o oxigênio vai acabar e vai acabar o incêndio, se não chegar primeiro os bombeiros para fazer isso, não é mesmo? Mas quando a ideia de fogo eterno dá uma ideia de sufrágio, de sofrimento, e que transcende a matéria, não é mesmo? Então, por isso que eles dizem que é uma doutrina que foi criada pela imaginação humana das consequências dos seus atos, no sentido de remorso, tá certo? E no sentido de um sofrimento. A própria Bíblia relata isso lá na parábola do Lázaro. Então, meus irmãos, é apenas uma doutrina que ainda impõe a ideia do medo ao homem. Nonato, então vamos ver realmente, porque eu resgatei aqui na Bíblia Sagrada, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 41. Jesus, né? Então o Pai dirá também aos que estavam sentados à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos. Nonato, foi Jesus que disse. A pergunta: tem ou não tem o fogo eterno, Nonato? Olha, continua afirmando na ideia da imaginação. E muito mais ainda, um pai que chama seus filhos de malditos e apartai-vos e coloca ele na condição de fogo eterno, ainda mais um Deus que nós sabemos que é infinitamente bom e justo. Bem, nós aqui não vamos entrar nessa questão teológica, mas a ideia de fogo eterno, nesse sentido, continua sendo a afirmativa da ideia do homem com relação aos remorsos e a ideia do castigo eterno como eterno. Então nós precisamos procurar saber um tanto quanto melhor diante dessa bondade do Pai essa colocação. Claro que não deixa de ter sido que Jesus não tenha dito isso. É claro que ele disse isso, mas deve ter um sentido que está por trás desta palavra. Quando tu falas isso, eu me lembrei também que está lá na Bíblia, né? Se eu não me engano, é Paulo que diz: a palavra mata, o espírito vivifica. Muito bem lembrado. Então aí a gente tem que realmente saber interpretar, saber onde é que está a lógica. E hoje em dia a ciência ela tem contribuído e muito para colocar as verdades nos seus devidos lugares. Não é, Márcia Libonati? Daí aí que a Márcia parece que fez um sinalzinho aí. A ciência tem colaborado muito, né, nessas verdades. Bastante, né? A gente vê o sentido da palavra, né? A Bíblia, ela utiliza muito a palavra do homem, né? E o Deus em si, o Espírito, ele tem uma palavra muito ilimitada, né? Não tem um sentido amplo. Qual é o sentido da palavra, né? E aí a gente questiona muito isso, né? Deus não ia limitar, ele ia ampliar, ele vai ampliar, né? Ele vai mostrar algo muito melhor, que é o amor, né? Que é um mistério do amor, não é isso? E aí ele vai te dar uma sensação maior e mais ampliada, que é saber que você pode ser melhor, ter o melhor, e o fogo, ele não vai eliminar. Né? Muito bem. Ele não vai eliminar. É a ciência contribuindo para que você entenda as coisas de Deus. Lembre-se. Orientações do mundo espiritual, principalmente você, jovem, que tem muitas dúvidas. Saiba entender. Deus existe. Você precisa conhecer sempre Deus.
conhecer também as suas leis, e a ciência vem colaborando. E você, dentro desse contexto, conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com o grupo Amor e Perdão, o amor de Deus. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Amanheceu, é mais um novo dia. Agradeço por estar aqui, vivendo, aprendendo e ensinando, vendo o caminho melhor pra seguir. Vou tentando separar aquelas coisas que não posso levar quando eu for viajar. O amor de Deus está aqui, a cada filho abraçar. Vamos seguir com esperança, Mestre Jesus, e caminhar. O amor de Deus está aqui, a cada filho abraçar. Vamos seguir com esperança, Mestre Jesus, e caminhar. Cada dia é diferente um do outro, tudo muda, então vamos mudar. Lutar pra vencer todos nossos defeitos, só o amor vai nos acompanhar. Vou tentando separar aquelas coisas que não posso levar quando eu for viajar. O amor de Deus está aqui, a cada filho abraçar. Vamos seguir com esperança, Mestre Jesus, e caminhar. O amor de Deus está aqui, a cada filho abraçar. Vamos seguir com esperança, Mestre Jesus, e caminhar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão, que já está no ar com ele, Paulo Roberto, A Casa sobre a Rocha. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A Casa sobre a Rocha. O chamado Sermão do Monte de Jesus é a maior declaração de amor que a humanidade recebeu ao longo das eras. O conteúdo, a forma, a estrutura da Carta Magna do Bem são perfeitos, irretocáveis. O homem-paz, Mahatma Gandhi, foi capaz de dizer que se perdessem todos os textos sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Sábia observação, pois realmente está ali o mais seguro guia de conduta de que se tem notícia. Não só pelas 9 bem-aventuranças que cantam esperança, mostrando um futuro feliz para os corações sedentos de orientação e consolo, mas também pela postura perante a lei antiga, mostrando que teve seu tempo, sua validade. No entanto, precisava de reforma, de melhoria. Precisava dar o próximo passo. São muitas orientações, algumas brandas, outras enérgicas. É no Sermão do Monte que Jesus fala que não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, conclamando-nos a fazer brilhar a luz interior que todos temos. É ali que fala do amor aos inimigos, jamais pensado,
jamais considerado antes por alguém. Uma proposta revolucionária e de beleza inigualável pelas nuances intrínsecas. Foi do alto daquele monte que nos ensinou a orar, primeiro recomendando que a oração fosse realizada em nosso quarto interno. Depois, orientando-nos a evitar o palavreado excessivo, tornando o ato de falar com Deus uma conversa amiga, desprovida de ritos ou pomposidades. Por fim, recita o Pai Nosso. Como esquecer aquela oração, aquele roteiro, aquele poema de luz? Quantas almas, ao longo das eras, já se libertaram de seus sofrimentos atrozes nas asas de um Pai Nosso feito de coração? Quantas almas? Em seguida, fala dos tesouros do céu, mostrando que são os únicos que levamos daqui, os únicos verdadeiramente reais para a nossa vida espiritual. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Que consolo aos de vida material sofrida, aos que padecem a falta do necessário, saber que alguém os cuida com carinho. Do alto da montanha ainda diz Jesus: pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Fez-nos deuses das possibilidades, das realizações, através de uma vontade pulsante no íntimo. Termina o grande poema de forma majestosa e didática. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou. Construir nossa casa sobre a rocha é buscar a prática dos ensinos do Cristo em nossa vida diária. De nada vale conhecer as palavras, os conteúdos, se eles não nos fazem homens e mulheres melhores, se não nos transformam em pessoas de bem. Construir nossa casa sobre a rocha é perguntar sempre: qual o comportamento cristão nesta circunstância? Em cada decisão questionar: qual a decisão que me leva ao bem do meu próximo? Que me transforma em farol de luz sobre os alqueires do mundo atual? É tempo de construir essa nova casa nos dias de hoje, finalmente sobre a rocha. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Vocês prestaram atenção? O Espiritismo, como sendo ciência, acompanha as descobertas científicas, então não existe o fogo eterno. O Nonato já deu a dica: oxigênio acaba, se acaba, o fogo também acaba. Então não se divorcie de Deus, mas busque entender as suas leis, principalmente você, jovem de todas as idades. Está acontecendo alguma coisa? Use o atributo da inteligência, vá investigar. Sabe por quê? Todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. O Espiritismo prova, por A e mais B, que somos seres imortais. Então, você quer que esse sofrimento acabe? Vamos pesquisar. E nesse momento apoteótico da oração, é o momento em que nós formatamos um link mental mesmo com Deus, alma para alma. E aí um refrigério irá invadir o nosso corpo, a nossa alma como ser imortais. Também existe aqueles plantonistas que estão atentos para nos auxiliar. São espíritos guardiões, porque nós não estamos sós no universo. E nesse momento apoteótico da oração, elementos medicamentosos serão colocados em vossas águas. Sua casa será cada vez mais protegida, porque irá ampliar os fluidos protetivos. Então, pense também nas pessoas que solicitam a oração para você, sabe? Você está doente? Também você será fortalecido nesse sentido. Nada de desânimo,
porque Jesus já sinalizava: estarei convosco até o final. E o final ainda não chegou. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E como somos irmãos, olha a galerinha também que está há 24 anos conosco e vai participar deste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes. Minha mãe, Celestina Lopes. Benedito Braga e Maria Zilda Braga. Gesiel Lima e família. Pedro Paulo Costa, lá no Telégrafo Sem Fio. A família Matias. Jacira, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro. E os meninos, os jovens, o Nicolas, Nicael e o Tiago, lá no bairro da Pedreira. Jacira não pôde vir hoje, mas ela manda um abraço a todos vocês, viu, ouvintes? O Góis e a Léo na Sacramenta. João Renato, lá no Conjunto Marex. Serginaldo e Clarice Vanderlei. Rômulo Leal no Conjunto Maguari. Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara. Floriano Souza dos Santos. Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa. Elade e Maria José da Cidade Nova 7. Narcisa Fernandes da Cidade Nova 2. Wilson Oliveira e família, lá na Guanabara. Francisco Salles e Gilda Salles. Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, Miguel Ferreira, o Miguelzinho, conhecido na sociedade como Miguelzinho. Jonathan Paulinho e seus filhos Vinícius e Julice. Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curiol Tinga. Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira. Laércio Vera e Maria Lúcia Vera Al Silva, lá no Conjunto Beija-Flor. Daniel Melo, Castelo Branco e a família. Renata, lá no Rio de Janeiro, antenado, ligado, plugado aqui pela Rádio Clube do Pará. Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena. E aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Adil Bahia, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, oração de São Francisco. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, há presenças agradabilíssimas de Nonato França e Márcia Libonati. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo. Já diz o espírito Isadora de Boá. A falta de conhecimento em algumas situações gera o medo. O medo, em algumas situações, nos torna agressivos, seguindo o instinto de preservação. Por isso, busque o conhecimento para não sentir medo. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.